Bom dia, Ricardo Andrade. Ricardo Andrade, líder de bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures. Hoje temos mais uma edição do Loures Fórum e o nosso convidado é o Ricardo Andrade, que tem o seu espaço individual e desde já convidava-o para iniciar aquilo que porventura terá preparado. António Tavares, muito bom dia a todas as pessoas também que nos estejam a ouvir. Em primeiro lugar, dizer, e quem me conhece sabe que eu não podia deixar de dizer isto, o espaço pessoal é um espaço da bancada do PSD, nós vamos trocando, hoje cabe-me a mim, várias vezes cabe-me a mim, mas é um espaço da bancada do PSD, que sempre e com todo o gosto, aqui vimos falar com António Tavares, que faz este trabalho muito útil para Loures e para a própria democracia em Loures. Hoje é um bocadinho fazer uma análise política de uma série de situações, em especial porque nós temos andado muito a viver, e é normal, muito à volta das temáticas do Covid, tudo o que é o Covid, e não apenas de Covid vive a política conselhia, e não apenas de Covid vive a política até nacional. E, portanto, eu gostaria de fazer aqui algumas análises. A primeira é relativamente à própria Assembleia Municipal de Loures, acho que este espaço também propicia isso, a própria Assembleia Municipal de Loures. Eu e o PSD não podemos deixar de dizer que é essencial que se diga que a Assembleia Municipal de Loures é efetivamente importante, que o PSD tem orientado a Assembleia Municipal de Loures a sua atividade por construir uma Assembleia Municipal mais justa, mais participativa, mas ao mesmo tempo uma Assembleia Municipal que cumpra muito a sério o papel de legalidade neste órgão que é a última defesa dos municípios, este órgão que tem a obrigação de dar o exemplo. E por isso é que o PSD esteve e tem estado sempre na charneira desta Assembleia Municipal de Loures. E na charneira como? Na liderança desta oposição à Assembleia Municipal de Loures como? De formas muito simples. Se hoje em dia existem mais meios para todos os partidos na Assembleia Municipal de Loures, é porque o PSD deu esse passo em frente. Se hoje em dia é muito criticado a Câmara Municipal, sim, pela forma como não trata bem a própria Assembleia Municipal, não respondendo aos requerimentos, é porque o PSD interveio. Se hoje em dia a Assembleia Municipal não deixou de funcionar e passou por muito em modelos de videoconferência, é porque o PSD achou que isso era positivo também. E, portanto, nós temos que ser objetivos e honestos. O PSD tem tido na Assembleia Municipal de Loures, como tem muitos órgãos, desde órgãos municipais a órgãos de freguesia, o PSD é um partido que é essencial para a democracia em Loures, que pretende logicamente ter o seu papel no futuro diferente e não ser um papel de oposição, mas um papel de governo e de poder, mas objetivamente o PSD é o partido que neste momento mais e melhor oposição séria e responsável faz em Loures, nomeadamente na Assembleia Municipal. Claro que de vez em quando é preciso ter um registro mais duro, quando as coisas não correm bem, outras vezes um registro mais consensual, mas o que é certo é que tínhamos que dar esta nota que o PSD é efetivamente quem neste momento lidera sempre e continuamente uma oposição responsável ao nível da Assembleia Municipal. A CDU abdicou desse papel, ou de qualquer papel. A CDU da Assembleia Municipal é um mero veículo transmissor da Câmara Municipal. O PS tem dias, quando chega junto ao orçamento, faz-se um certo silêncio. Pois quando os orçamentos estão aprovados, e há uma série de coisas que correm bem ao Partido Socialista e viabiliza os orçamentos da CDU, dilui-se. Quanto aos outros partidos, quer dizer, não farei análises. A análise que faço de fundo é o papel da CDU e do PS, que são efetivamente aqueles que competem com o PSD. E, portanto, gostava de dar esta nota. Não sei se quer perguntar alguma coisa, se quer dar alguma nota, António, estamos neste discurso mais direto, mas isto é a minha visão, não é? Eu penso que essa é a visão do PSD, a visão institucional do PSD, obviamente. E agora gostava também de dar uma nota ainda, porque agora a falar consigo, lembrar-me, dar uma nota onde o PSD também esteve na charneira na Assembleia Municipal. As pessoas não valorizam, às vezes, muitas coisas, mas
as pessoas passam o tempo a exigir, e eu acho que legitimamente, que a política seja mais justa, que a política seja mais equilibrada. E uma das medidas mais equilibradas que esta Assembleia Municipal de Loures tomou tem mais uma vez o dedo do PSD. As 7 comissões que existem, comissões especializadas que existem na Assembleia Municipal de Loures, onde se debatem temáticas específicas, são hoje em dia alvo de coordenação de todas as forças políticas. E não foi a CDU que apresentou essa proposta. Não foram outros partidos que apresentaram essa proposta. Foi o PSD que apresentou essa proposta, dando a possibilidade a todos de trabalhar. Portanto, mais uma vez, porque os dados são dados, os factos são factos, o PSD teve aqui um papel essencial em tentar democratizar mais um órgão que tem que ser o mais democrático possível. Antigamente, para as pessoas perceberem, as comissões especializadas só tinham coordenação de 3 forças políticas. Visto nos últimos muitos anos. CDU, o PS e o PSD. Hoje em dia existe, por exemplo, uma liderança de uma comissão de educação do Bloco de Esquerda, de uma comissão de saúde do CDS, de uma comissão de ambiente do PAN, de uma comissão de finanças do PPM e, portanto, o PSD efetivamente tem tido este papel, esta liderança. As grandes questões, até muitas vezes de estruturação da Assembleia Municipal e de alteração de mentalidades na Assembleia Municipal, elas têm quase todas o dedo do PSD. É claro que não é um trabalho apenas do PSD. O PSD não faz tudo sozinho. É preciso gerar consensos. Mas repare, é muito mais fácil gerar consensos quando as nossas causas são causas de todos. Mas, curiosamente, às vezes é preciso dar passos em frente e é o PSD que os dá. Repare, hoje já o PAN fala sobre a questão de que os seus requerimentos não são respondidos. Hoje o Bloco de Esquerda já fala que os seus requerimentos feitos à Câmara Municipal não são respondidos. Mas quem é que levantou a questão? Quem é que apresentou, nomeadamente, normativos legais a dizer que o Sr. Presidente de Câmara não se está a comportar bem? Foi o PSD, não foram nenhum dos outros. Agora é fácil falar, agora é fácil dizer não, mas esta Câmara não é democrata. Foi o PSD. É claro que, pronto, que isto não é igual para todos, não é? Há uma força política que diz, ou um Estado municipal que diz que os seus requerimentos são todos feitos. Mas repare, o que é certo é que fazendo um descritivo de quantos requerimentos não são respondidos pela Câmara Municipal, se demonstra que é verdade que há muitos que não são respondidos e que se demonstra que uma Assembleia Municipal tem que ser equilibrada. E até nisto é preciso haver equilíbrio. A Câmara Municipal não pode escolher a quem é que responde. Não pode responder a uns eleitos e não a outros. A Câmara Municipal tem que responder a todos os eleitos. E estas são as causas que o PSD trava. E estas são as causas de justiça que são importantes. Mas isto era uma análise à Assembleia Municipal. E depois, e também sem mais delongas, fazer aqui também a passagem para a própria questão da Câmara Municipal e de qual é que tem sido o papel da Câmara Municipal. Eu vou ser muito claro. A Câmara Municipal tem sido muito uma Câmara Municipal de propaganda. É isso que temos assistido. É claro que tem feito coisas, nós não dizemos que a Câmara Municipal não tem trabalhado, nós não dizemos que a Câmara Municipal não se tem esforçado. Nós, PSD, na Assembleia Municipal, não dizemos que a Câmara Municipal não ajudou os IPSS, que não ajudou os bombeiros, etc. Agora, há muito do que tem sido a Câmara Municipal, que tem sido uma Câmara Municipal de propaganda. Aliás, isso percebe-se quando ouvimos o Sr. Presidente da Câmara a dizer que certas coisas só aconteceram porque ele existe. Não é? Aquela história que, inclusivamente, a Loures TV ficou de... a minha resposta ao Presidente da Câmara, quando o Presidente da Câmara diz que havia uma montanha, mas a montanha moveu-se de repente, porque veio o Bernardino Soares e moveu. Repare, isto é propaganda pura e dura. Sim. Como é lógico, as coisas fizeram-se e moveram-se porque tinham que acontecer, porque o Estado, a que a Câmara deixou, também a Câmara deixou, a Câmara e o Governo do Partido Socialista, e a área metropolitana liderada por pessoas do Partido Socialista, o Estado a que deixaram que as coisas chegassem, fez com que não houvesse outra alternativa, senão essa montanha mover-se sob pena, se essa montanha não se movesse, essa montanha caía em cima de toda a gente. E, portanto, isto temos que ser claros e temos que ser objetivos, não é? Isto tem sido uma Câmara Municipal de propaganda. Repara, uma Câmara Municipal onde o Presidente da Câmara anuncia num vídeo que fez uma coisa altamente inovadora, chamada Rota do Caracol Saloio, quando a rota existe há não sei quantos anos, quando inclusivamente há alguns anos era obrigatório
que os restaurantes que vão ao Festival do Caracol fizessem parte da rota do Caracol. Quer dizer, isto é uma Câmara de Propaganda, uma Câmara Municipal que agora vem propagandear os contratos interadministrativos como se fossem só seus, quando é um acordo e quando muitos deles até são sugeridos, os tipos de obras, e as obras são sugeridas pelas juntas de freguesia. É uma Câmara Municipal de Propaganda. Mas repare, isto não espanta. O Sr. Presidente da Câmara, e nós reconhecemos isso, é muito bom na comunicação, sabe comunicar, sabe fazer às vezes com que um grão de areia pareça muito mais que um grão de areia, pareça uma praia inteira, ele sabe disso. Mas o que temos é que admitir, repara, nós não podemos dizer e esconder que esta Câmara é uma Câmara reativa. Mesmo no caso do Covid, eu não queria falar muito sobre o Covid, mas é um tema que logicamente está na ordem do dia e infelizmente eu acho que ainda vai estar muito tempo na ordem do dia, e infelizmente porque eu acho que é mau para todos nós, é mau para a economia, é mau para a saúde, é mau para todos. Mas esta Câmara é uma Câmara, no que diz respeito ao Covid, muito reativa e não proativa. O Sr. Presidente da Câmara não consegue justificar porque é que só se lembrou de máscaras quando estávamos a sair do estado de confinamento, quando há meses que outras câmaras fizeram encomendas. E não interessa aqui se são comunitárias ou não. O que interessa aqui é ter máscaras que protejam as pessoas e, acima de tudo, e máscaras que estejam acessíveis especialmente a quem não tem dinheiro para as adquirir. Porque esta é outra parte da justiça que nunca se, a justiça social que nunca se fala. Mas a justiça social tem que funcionar e muito, e os equilíbrios têm que funcionar e muito quando estamos em pandemia. Porque não se pode deixar que as pessoas não tenham dinheiro para adquirir máscaras. Tem que dar máscaras às pessoas. E temos que ser justos, como é lógico, aqueles que precisam mais têm que ter mais, nesta fase. Eu sei que o António, em essência, também concorda comigo, e acho que qualquer pessoa concorda, quer dizer, que eles precisam mais têm que ter mais. E são as câmaras e são os governos que têm que fornecer muitas vezes essas possibilidades quando as pessoas precisam. E por isso é que o PSD não irá nunca deixar esta sua parte social. Agora, o Sr. Presidente da Câmara não pode dizer que foi espetacular porque contávamos a sair do estado de emergência e de confinamento. Aí é que ele começou a preparar as coisas. Quer dizer, as coisas não se preparam aí. Quem ouviu, por exemplo, ontem o Presidente da Câmara de Cascais percebe porque é que as coisas em Cascais funcionaram melhor, no seu geral. Não estamos a falar de focos em lares, dessas coisas. Mas porque é que as coisas funcionaram em Cascais melhor? Porque Cascais, a partir de meio de fevereiro, que se começou a preparar. Começou a perceber, para aí, isto passa-se alguma coisa. Ao contrário do Sr. Vice-Presidente da Câmara, que achava que era uma coisa lá na China que nunca ia chegar cá, não é? Mas, assim, Cascais preparou-se. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem que perceber isso, mas tem que perceber outra coisa também. É que nós estamos a pagar um preço em louros, que é o preço de não termos acautelado o futuro, no passado. Estamos com problemas nas zonas que sabemos que estão. O que é que a Câmara fez acerca da habitação social? Quando o PSD e outros partidos levantaram muitas vezes essas questões, as dívidas que havia na habitação social, o controle, a fiscalização, o que é que a CDU fez? Não fez o suficiente. O que é que a CDU fez em ajudar muitas áreas que eram necessárias? Não fez muita coisa. E não se precaveu. Andava a gastar dinheiro em festas e festinhas, em vez de melhorar uma série de sítios, uma série de áreas que eram necessárias. E, portanto, logicamente, hoje pagamos a fatura. Porque estes problemas não começaram no Covid. Muitas questões começaram no pré-Covid. No pré. Quando nós tínhamos um mundo que julgávamos normal e que nunca iria deixar de ser. E, portanto, nós temos que dizer isto à Câmara Municipal. E temos que dizer, acima de tudo, que nós respeitamos a Câmara Municipal. Agora, eu solicitava ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara e aos vereadores da CDU e até à bancada da CDU na Assembleia Municipal que tivesse um bocadinho mais de humildade e menos de soberba. Nem a CDU, nem o PSD, nem o PS, nem nenhum partido é o titular da verdade absoluta. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem que ter a humildade de dizer onde é que errou e estaremos lá todos para tentar que ele erre menos. Agora, não vale a pena é fazer de conta que só
a CDU e que só a Câmara Municipal de Loures é que funcionou. Não há muitos exemplos por esse país fora que funcionaram e que funcionaram muito bem. E nós temos que dizer isso e temos que saber ir procurar essas respostas. Porque se não o fizermos, das duas uma. E se a CDU e a Câmara não o fizer, das duas uma. Ou está a ser desonesta politicamente, ou tem uma falsa noção da realidade, ou então, afinal das duas uma, não das duas três, ou então admite que está meramente em campanha eleitoral. E fazer campanha eleitoral com uma crise sanitária e com os problemas das pessoas é muito feio. Portanto, o PSD também não pode na Assembleia Municipal deixar de dizer isto. Mas também assumir, honestamente, que está aqui para ajudar. Está aqui para ajudar. Como eu julgo, aliás, que todos os partidos estão. Agora, o PSD não tem que se pôr em bicos dos pés. Agora, o PSD tem que ser honesto. E a CDU não se pode pôr em bicos dos pés. E para isso a Câmara Municipal tem que também perceber. E aqui uma última nota, antes também do António, porque é sempre bom conversar consigo, do António poder dar também aqui algumas notas se eu entender. Nem por isso, nem por isso. Há sempre o direito ao contraditório, se eu entender, mas há aqui outras questões que têm que ser afloradas, e nomeadamente o papel do próprio PSD. Não vale a pena fazer só críticas aos outros se não olharmos para nós mesmos. O PSD é neste momento um partido que incomoda em Loures. Incomoda da esquerda à direita. Incomoda. É um partido que é incómodo. É um partido que quando diz que quer ajudar é incómodo. É um partido que quando faz críticas é incómodo. E é incómodo porque é sério. E é incómodo porque segue o seu caminho. E segue o seu caminho de uma forma que eu julgo que é muito séria. Que é o PSD converge com quem tem que converger em prol do interesse municipal, em prol dos municípios, das pessoas, que diverge quando tem que divergir, mas quando diverge de forma responsável. E diverge naquilo que é importante. Não diverge naquilo que dá soundbites. Não diverge olhando para os likes no Facebook ou para as visualizações no streaming. Diverge porque é importante. E converge também sem olhar para estas coisas. Converge porque tem que convergir. E falo sempre numa lógica da população. E porquê? Porque nós temos que perceber o que é o PSD. O PSD não é um partido personalista. Não é um partido à volta do seu líder. Não é um partido à volta de uma estrutura de comitê central. Não é um partido que tem que fazer aquilo que tem que ser feito apenas porque uns querem ou para dar votos. O PSD sempre foi um partido de muita proximidade. Um partido que tenta ouvir o que as pessoas têm a dizer. E não é medir se houve 5 minutos ou se houve 10. O PSD ouve aquilo que tem que ouvir. E é o mais possível sempre. Portanto, eu também queria dar esta nota deste papel que o PSD tem, e eu o António ainda me ouviu há uns dias dizer isso num debate. O PSD é um partido como é, com defeitos e virtudes como todos os partidos, mas é um partido que é sério e responsável. E é, na minha ótica, e cada vez mais em áreas essenciais, por exemplo, esse debate foi acerca da transparência, mas em áreas essenciais é um partido que é cada vez mais alternativo. E porquê cada vez mais alternativo? Vamos aqui fazer uma análise política específica durante 5 segundos. Um bocadinho mais. Mas vamos fazê-lo. O PSD nunca teve o papel da liderança na Câmara Municipal de Loures. Esteve envolvido, certo? Em vários momentos, mas nunca teve o papel de liderança. Ao contrário do PS e ao contrário da CDU. Esses modelos do PS e da CDU não funcionaram. Não funcionam e não funcionaram. Sabemos o que é que aconteceu ao PS. Sabemos o que é que o PS ainda hoje em dia faz. Aquela gestão de não nos abstemos, se não votamos contra, mas abstemos nos orçamentos. E eu estou a falar isto porque os orçamentos estão aí à porta. O próximo orçamento está aí à porta. Não nos abstemos nem fazemos grande coisa. Aliás, abstemos e não fazemos grande coisa, mas depois aparece ali de uma forma muito efusiva a dizer nós somos a oposição. Pois, mas vocês, PS, é que fazem a viabilização daquele orçamento. E, portanto, são corresponsáveis. Não sou o pai da criança, sou a mãe. Eu não sou a mãe, sou o pai, eu sou o tio, mas sou alguma coisa aquele orçamento.
E, portanto, não vale a pena esconder. A CDU levou-nos para uma gestão que cada vez mais é ideológica, ainda por cima com uma coisa que se agudiza, e vamos ser claros. Nós podemos concordar ou não com o PSD ter estado na gestão municipal com a CDU, mas nós vemos que quando o PSD estava na gestão com a CDU, havia uma carga, ou não havia uma carga que existe hoje, que é uma carga muito ideológica. Há hoje em dia, na gestão da CDU, uma carga muito mais ideológica do que havia, porque o PSD servia para fazer esse contraponto. Aliás, foi por isso que o PSD, na altura, fez um acordo de princípio de governabilidade com a CDU. Portanto, também não vale a pena esconder isso. A CDU é, hoje em dia, no Conselho de Loures, uma CDU muito mais politizada em termos ideológicos do que aquilo que foi no passado. E isso revela-se. Revela-se na gestão das festinhas e festarolas, no não calcular as coisas e não ir em projetos como a videovigilância e como outros que eram muito bons para o município apenas por questões ideológicas. Quanto às outras forças partidárias, vamos lá ver. Vamos ser honestos, não vale a pena andarmos aqui, nós não sabemos o que vai ser o futuro e não temos que ser zandinhas. Mas, objetivamente, as forças políticas com possibilidade e capacidade de governar o Conselho, com estrutura, com peso, com pensamento estruturado, com representatividade para isso, são neste momento 3 no Conselho de Loures. PSD, PS e CDU. Ou se quiserem CDU, PS, PSD, PS, CDU, PSD. Organizem como quiserem, são estas. É claro que eu acho que todos têm que ter um papel a dizer nisto, certo? Mas isto, a própria representatividade na Assembleia Municipal demonstra isto. O PS tem a maioria, depois a CDU, ou é o mais votado, depois a CDU, depois o PSD, e depois do PSD, todos os outros só têm uma representação. E, portanto, isto não é o que dizem as redes sociais ou os fediversos, são factos. A representatividade é esta. Cabe ao PSD capitalizar essa representatividade que tem de terceira força política no Conselho e aproximá-la mais ainda daquela que é a representatividade que chega a ter em eleições nacionais. É isto. Tão simples quanto isto. E, portanto, não sei se o António quer também fazer aí... Só colocava aí uma questão, se... E evitava outras, porque... Mas se o PSD é realmente a segunda força nacional e tem esse potencial, porque é que em Loures não consegue ser? Repare, isso é em qualquer tipo de... Eu vou fazer uma análise imensamente pessoal. Eu acho que o PSD, ao longo dos anos, foi cometendo, e até em momentos em que eu tive responsabilidades grandes, o PSD foi cometendo, às vezes, eu não diria erros, mas foi tendo, às vezes, as opções que faziam com que a população, a nível local, não tivesse o mesmo grau de confiança no PSD que tinha a nível nacional. Uhum. Em parte por culpa do PSD, mas em parte também por uma realidade que nós não podemos escamotear. A população do Conselho de Loures é uma população que muitas vezes não vive no dia-a-dia em Loures, vive a maior parte do seu dia-a-dia fora, com muita deslocabilidade, e nós sabemos que a comunicação, ou como as coisas chegam às pessoas, nem sempre são aquelas como deviam. Repare, uma pessoa não liga um canal e não há uma notícia sobre o que se passa em Loures, não é? E, portanto, e sobre o que faz a oposição, nomeadamente. E, portanto, isto também tem os seus reflexos em conseguir explicar às pessoas o papel que o PSD tem. O PSD é outro partido, isto é igual a todos. E, portanto, eu acho que a análise tem que ser feita mesmo por aí. Uma parte da responsabilidade de como é que se demonstra às pessoas, e eu acho que aí o PSD é hoje em dia um partido mais maturo, é um partido com mais provas dadas. Repare, durante muitos anos o PSD teve apenas a liderança de uma junta de freguesia. Depois, durante algum tempo, passou a ter 2, depois por outras razões agora tem uma outra vez. Mas o PSD durante muito tempo também teve 2 vereadores. Estamos a falar PSD enquanto Loures é Loures enquanto Loures. Quando é Odivelas chegou a ter 3, chegou a ter 4, quando existia Odivelas e tudo isso. Mas enquanto é Loures o PSD teve quase sempre, ou sempre, enquanto neste modelo, desde que Odivelas deixou de ser de Loures, o PSD teve sempre 2 vereadores. Hoje em dia tem 3. Portanto, o PSD também foi
mudando, foi conquistando espaço. Aproveitando também, que seria a pergunta que o António poderia fazer, que é, então, mas o PSD hoje em dia tem interesse apenas por trabalho do PSD? Não há aqui um fator que tem um nome, não é? Já começa a adivinhar, o Ricardo Andrade já começa a Não, adivinhar perguntas. mas, quer dizer, se não for eu não respondo, mas se for essa eu respondo, não é? Não, mas era interessante para quem nos está a ouvir, se calhar. Não, mas eu respondo claramente. Eu sou uma pessoa muito respeitadora do passado, muito respeitador do presente e muito respeitador do futuro. O André Ventura foi candidato pelo PSD. E não foi candidato, e o André Ventura, de quem eu sou amigo. Eu não faço aqui competições de popularidade, tenho que dizer que as pessoas são muito minhas amigas, ou isto ou aquilo. O André Ventura é efetivamente uma pessoa que eu prezo, é assim por quem tenho amizade, e não me ouvirão a fazer certo tipo de comentários. Mas há uma coisa que é evidente: o André Ventura foi candidato pelo PSD. E foi candidato pelo PSD porque existiu um conjunto de dois fatores. O PSD queria e o André Ventura queria. E o PSD fez a análise que precisava, o PSD na altura fez a análise que precisava de um candidato como o André Ventura, e o André Ventura fez a análise que queria um desafio como dois. E, portanto, a partir daí, os resultados do PSD com o André Ventura não têm pai, nem mãe, nem nada. São resultados do PSD e do André Ventura em conjunto. E não se consegue sequer, numa análise política e séria, individualizar qual é que é a parte do PSD e qual é que é a parte do André Ventura. É a parte do que o PSD, naquele momento específico, teve de peso. Como nunca conseguiremos individualizar. Por exemplo, no passado, quando o Dr. José Pacheco Pereira teve um resultado, os melhores de sempre, com muita participação de muitos social-democratas que ainda hoje estão um bocadinho desavindos e que eu acho que era positivo voltarem ao PSD, não conseguimos individualizar, nessa altura, o peso que teve específico o Pacheco Pereira, e se o Pacheco Pereira sim, teria tido muito mais peso numa outra força política ou não. Como, por exemplo, nunca conseguimos analisar, e é difícil analisar, se o Fernando Costa, que foi um candidato espetacular do PSD, numa conjuntura que não fosse uma conjuntura de um PSD que 15 dias antes das eleições autárquicas fez um corte nas pensões, se o Fernando Costa não poderia ter tido o mesmo resultado, ou o Fernando Costa, junto com o PSD e com as outras forças políticas, não podia ter tido o mesmo resultado que o PSD teve quando a candidatura à Câmara era liderada por André Ventura. Porque, repare, também há aqui uma coisa, e quando se fala na questão do André Ventura, o PSD apenas subiu o resultado eleitoral para a Câmara Municipal. Não, o PSD subiu o resultado eleitoral em algumas freguesias, desceu noutras, na Assembleia Municipal subiu. Portanto, esta perspectiva tem que ser falada com toda a frontalidade. O PSD não nega o seu passado, o André Ventura é uma pessoa com muitas qualidades, com muitos defeitos, como qualquer ser humano, é uma pessoa que eu prezo muito. Agora, vamos deixar-nos de falar de certas coisas de forma pouco objetiva. O PSD teve um percurso político com o André Ventura a fazer parte desse percurso, com o Fernando Costa a fazer parte desse percurso, com pessoas também, quadros nacionais espetaculares como é o Dr. Miguel Frasquilho a fazer parte desse percurso, com o Dr. José Pacheco Pereira a fazer parte desse percurso, com o Engenheiro Cardoso e Cunha, ouça, com tantas pessoas, com, não sendo injusto, com uma autarca de referência neste Conselho que é a Maria Eugénia Veloso das Neves a fazer parte desse percurso, com muita gente a fazer parte desse percurso. E já há alguém interessado em liderar o próximo percurso? Ouça, e isso na qualidade, eu vou sair um bocadinho aqui da qualidade de líder da bancada da Assembleia Municipal, ou de coordenador da bancada, ou de parte da bancada da Assembleia Municipal. O PSD, até por indicação da Distrital, está a seguir os seus timings quanto a isso. Agora, eu não sei não. Não me cabe a mim dizer se há alguém interessado, mas há uma coisa que eu sei. O PSD tem pessoas muito capazes, e espero que assim o queiram, de fazer parte de um percurso de sucesso do PSD e de uma nova página de sucesso, ou de mais sucesso ainda, hoje em dia, muito mais do que tinha no passado. O PSD hoje é um partido que tem novos quadros a aparecer, e eu quando digo novos quadros não tem que ser a idade, é novos quadros no seu geral, pessoas que optam agora por
por fazer política de uma forma mais ativa. O PSD é uma estrutura que tem que se mobilizar. Claro que, como todas as estruturas, é uma estrutura que contém momentos eleitorais, tem as suas formas de ver, e eu confesso que não posso deixar de dizer isto. E o António já me ouviu numa coisa no passado que falámos, onde se diz muitas vezes, e eu digo muitas vezes, que o PSD é o partido mais português de Portugal. E até nisso o PSD demonstra. Quando tem disputas, e depois reinventa-se, estabiliza-se, e depois quando vai a votos e quando tem que mostrar aos eleitores que é um partido responsável, nomeadamente demonstra quando tem que fazer as coisas. Agora, eu acho que o PSD efetivamente tem sempre pessoas muito interessadas em darem a cara. Agora, em que papel é que cada umas vão dar a cara? Eu, se tivesse aqui que pôr fichas e não tivesse na qualidade que estou aqui hoje, eu poria as minhas fichas em algumas pessoas. Agora, eu acho sinceramente que o mais importante, eu sei que o António não concorda em absoluto comigo nisto, mas o mais importante não é mesmo A, B, C, D, E, é o A com o B com o C com o D com o E. É um trabalho em equipa e é isso que tem que acontecer, é isso que o PSD tem que fazer. Porque, ouça, assim nós olhamos para o panorama nacional e até para o panorama de Loures, e o que não faltam são partidos personalistas, o que não faltam são partidos autofágicos, o que não faltam são forças políticas onde as pessoas se concentram na sua imagem e não se concentram naquilo, e concentram-se lá está nos likes e nessas coisas, e não se concentram naquilo que é importante e que não é só para pôr em slogan, que são as pessoas, que são os munícipes, e termos discussões sérias sobre isso, sobre o que é verdadeiramente importante para os munícipes. Se é mais importante para os munícipes terem máscaras comunitárias ou terem máscaras, se é terem máscaras com um logotipo ou terem máscaras, se é terem uma máscara ou terem 20 máscaras. Essas é que são as discussões, porque estamos a falar do Covid. Assim, nesta fase temos sempre um bocadinho, uma tendência a fugir um bocadinho para o Covid. Mas isso é que é importante, em discutir, por exemplo, se as pessoas têm um acesso direto às coisas ou não. Se há uma, como falamos num debate, se há uma desmaterialização dos fecheiros, se há uma, de forma a que as pessoas todas possam seguir os trâmites, quando metem um processo na Câmara, os trâmites que estão a seguir, se efetivamente as pessoas estão a ser ajudadas, se têm as refeições em casa quando não conseguem deslocar-se para pedir, se têm os meios que precisam, isso é que nós temos de discutir. Não é discutir que o partido fez isto bem politicamente ou não, só porque sim. Não, o que temos que discutir é o acesso. O PSD, quando diz que a Câmara é uma Câmara de propaganda, não diz só para dizer mal da CDU. É porque esta propaganda também custa. E porque esta propaganda e coisas como as festinhas e as festarolas, que são muito propaganda, isto também são coisas importantes para as pessoas, porque se não estivéssemos a gastar dinheiro com isso, estávamos a gastar dinheiro com coisas bem mais importantes. E o PSD não pode deixar a sua perspectiva humanista. Repara, o PSD é acusado às vezes pela CDU de ter um bocadinho uma obsessão pela segurança. A obsessão pela segurança do PSD é simples. É muito simples. É se as pessoas não estiverem seguras, não têm qualidade de vida. Se não houver segurança, não há qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida que tem o António ou eu se sentirmos que não podemos sair de nossa casa sem sermos assaltados? Que não podemos descer o elevador sem chegarmos ao nosso carro e ver que o carro está sem as 4 rodas? Não temos qualidade de vida nenhuma. E isso o PSD disse sempre, com e sem este ou aquele candidato. Loures precisa de liderar na qualidade de vida. Isto é que são as coisas importantes. O resto, assim, permita-me, só é porque já vamos longos ou mais longos do que Vamos. e o António gostaríamos, mas acima de tudo, porque o resto é folclore. Portanto, o importante é, efetivamente, os lourenços terem mais qualidade de vida, terem as suas coisas, ou terem aquilo que lhes interessa bem resolvido, e não interessa a cada um apenas, interessa para a comunidade. Porque Loures tem isto que muita gente não fala, às vezes por não perceber muito bem o que é Loures,
ou às vezes por não quererem perceber o que é Loures. Loures é um concelho altamente comunitário. Loures é um concelho formado por pessoas, e onde vivem pessoas que vieram dos mais diversos locais do país. Loures é um concelho onde efetivamente esta marca da sociedade em comunidade é uma coisa muito transversal. E por isso não vale aqui, assim, não vale a pena acharmos que Loures é uma coisa que não é. Loures é isto, e vou-lhe dizer, felizmente, que Loures é isto. Às vezes devia ser mais solidário. Devia, mas todos na vida devemos ser mais solidários. Mas pronto, é o que é. E obrigado também pela pergunta açucarada, ou pelas perguntas açucaradas, umas que eu fiz a mim próprio, a saber que o António as poderia fazer. Não quis, porque depois íamos estender o tempo e porventura chegar agora, a outras. Não, porventura, não é? Porventura, como se costuma dizer. Mas vamos ser claros, António. Eu nunca ouvi o PSD ser ingrato com ninguém, ao contrário de outras forças políticas, nomeadamente até do Partido Socialista, que às vezes se esquece e tenta apagar o papel que algumas figuras políticas suas tiveram. Ou que a própria CDU, às vezes, também tenta apagar. O PSD não apaga. Sobre a ingratidão, tínhamos muito que falar este dia. Tínhamos muito que falar, mas ficamos por aqui, que eu acho que já vamos extensos. Eu não tenho a noção absoluta, mas já vamos extensos. Mas, de qualquer maneira, se o Ricardo Andrade quiser acrescentar algo mais... Não, eu acho que aquilo já nos estendemos um bocadinho mais, além daquilo que era não só planeado pelos dois, mas também por mim. Aquilo que era, eu efetivamente, assim para terminar, as análises que queria fazer eram mesmo essas, aquela análise da Assembleia Municipal, a análise da Câmara Municipal e também a análise do próprio PSD. Era isso acima de tudo. Acho que, ao mesmo tempo, também acho que foi útil esta parte extra que fizemos, também de opinião pessoal, no sentido de analisar o que é as coisas e de analisar a política com esta frontalidade e com esta honestidade, porque infelizmente, e nós teremos a oportunidade de falar isso num debate que está aí na calha, julgo eu, que é a forma como nós hoje em dia devemos fazer política, quem faz, e que eu acho, por acaso, que fazemos todos política, a forma como devemos olhar para a política e a forma como às vezes nos esquecemos que devemos dignificar a própria política. Eu tenho uma pessoa que gosto muito e que ainda há pouco tempo foi a uma conferência do PSD, que é a Bastonária da Ordem dos Advogados, que diz sempre uma coisa, aliás, como um ex-deputado também do PSD, e de Loures também diz sempre muitas vezes, que é, ela diz sempre, e ele diz sempre, eu não sou bastonária, eu estou bastonária. E ele diz sempre, eu não fui deputado, ou não sou deputado, eu estive deputado. E, portanto, isso tem que ser dito. Nós, quando exercemos funções públicas, nós não somos aquela função. Aquela função não é nossa. Aquela função é das pessoas. E nós estamos, naquele momento, naquela função. E isso é um bocadinho a última nota que eu queria deixar, que é a forma como nós todos devemos dignificar muito o que é ser titular de cargo público. E não apenas utilizar os cargos públicos para termos likes, para termos visualizações, para poder dizermos e enchermos os nossos egos. Somos seres humanos, podemos eventualmente ter egos, como é lógico, mas somos muito mais que isso. Quando somos titulares de cargos públicos, somos os representantes das pessoas. E quando somos os representantes das pessoas, temos mesmo que ser isso. Ok. Já lhe deixava aqui mais vontade, não é? Não. Eu acho que, sobretudo, não devemos ter a pretensão de somos mágicos. Mas tudo bem. Mágicos? Pois não. Quer dizer, eu sou um fã do Luís de Matos, por acaso, e de outros mágicos que muita gente não conhece da moda. Mas eu acho que não há magia nenhuma. E lá está, permita-me agora, com isto também dizer uma coisa acerca da magia. Eu acho que não. Sim, lá está. O próprio Presidente da Câmara não pode achar que é mágico, nem ilusionista, porque lhe fica mal, e nem que tem uma varinha de condão. Mas ele prometeu que ia fazer desaparecer o bairro da Quinta da Fonte. Portanto, vamos ter
Mais um passo de mágica. Ouça, eu não sei Pronto. como é que se faz, eu não sei como é que se faz desaparecer um bairro assim, mas ainda por cima comecei por uma questão e deixe-me também fazer esta análise. O PSD diz e diz há muito tempo, mesmo quando outros tentaram deturpar palavras do PSD. O problema da Quinta da Fonte não é um problema de ser bairro ou isto ou aquilo. O problema da Quinta da Fonte muitas vezes são problemas que não são olhados da forma certa. Há algum mal nas pessoas da Quinta da Fonte? As pessoas da Quinta da Fonte são piores do que as pessoas de outro bairro, como o Almirante ou o Infantado? Não. Então porquê é que se chama a Quinta da Fonte bairro de forma depreciativa? A Quinta da Fonte tem problemas sociais como outros locais têm. Nós temos é que arranjar as soluções certas para essas realidades. E as soluções certas não me leva a mal, mas também tem que haver rigor nisto. As soluções certas não são deixar as pessoas, assim, não são deixar que a habitação social fique num caos, ou arranjar observatórios para a habitação social, ou estudar a habitação social. Já se estudou muito tempo a habitação social. E também não é tratar aquelas pessoas como coitadinhas, porque aquelas pessoas de coitadinhas não têm nada. Aquelas pessoas são as pessoas com a mesma dignidade social que eu tenho e que o António tem. O que temos que fazer é conversar com as pessoas, é falar com as pessoas, mas também sermos rigorosos nas coisas. Fazer uma boa fiscalização. Relembra este propósito. O partido que neste mandato mais trouxe a questão, e o primeiro a falar sobre a fiscalização das próprias rendas na habitação social foi o PSD. E ainda agora, nesta Assembleia Municipal, o PSD falou sobre as questões das dívidas, também na habitação social e dos incobráveis. Ao PSD ninguém dá lições de moral no que diz respeito a isso. O PSD tem feito esse trabalho. Felizmente, hoje em dia, há muitas coisas que o PSD sempre falou, que muita gente fala. Deu o exemplo, por exemplo, dos requerimentos, essas coisas, mas há mais coisas. Ainda bem. Sabe porquê, António? É sinal que aquilo que eu digo, é assim que eu dizia há bocado, é mesmo verdade. O PSD, efetivamente, tem vindo a liderar a oposição. Mas as lideranças não têm que ser secretárias. Podem ser com outros, mas é bom quando as causas do PSD afinal valem a pena. É bom. Se calhar terminávamos assim. Terminávamos, okay. António, agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade, a sua ajuda e este trabalho que o António vai fazendo. Nós não estamos sempre de acordo, como faz parte da vida. Ainda bem. Ainda bem, mas agradecer-lhe o trabalho que vai fazendo e agradecer também ter sempre a paciência para me ouvir ao António como as pessoas lá em casa. Ok, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, António.